estava explicando para a gente que um pedacinho só ali do mês de março teve interferência da pandemia, né? Então, quer dizer, quando a gente tiver os resultados de abril, aí salve quem puder, né? Vai ser muito pior, Ciane. Infelizmente vai ser muito pior, porque a quarentena começou nas metrópoles do Sudeste lá por meados do mês de março. Então, esses números pegam só metade do mês. A gente tem uma outra arte aqui que mostra geograficamente como é que foi isso, né? Então, 6,9 foi quando os serviços caíram em todo o Brasil, a atividade de serviços caiu em todo o Brasil. O Rio de Janeiro e São Paulo com quedas aí bem expressivas, o Rio quase 10%, São Paulo um pouquinho abaixo da média, mas há, curiosamente, alguns estados onde a quarentena começou de maneira atrasada, entre aspas, né, depois, onde o setor de serviços nem sofreu tanto. Rondônia e no Amazonas, ali com crescimento de quase 2%. Amazonas, infelizmente, é um dos locais onde você tem a doença se propagando de maneira mais rápida e fazendo muitas vítimas. Falando com um especialista, com economistas sobre esses números aqui, eles acham que os números vieram piores do que todo mundo esperava, previam uma queda mais ou menos em torno de 6%, veio quase um ponto acima disso. Isso é uma indicação de que a economia já no mês de março veio muito pior do que se esperava. Em abril, espera-se ainda uma contração mais forte, porque aí não tem desconto de dias, todo mês de abril o Brasil praticamente todo estava em quarentena e geograficamente a quarentena também foi para todo o interior. Então, abril vai ser muito ruim. Esses números aqui reforçam a sensação de muitos economistas de que a queda, o tombo da economia vai ser muito pior. Então, a gente teve, por exemplo, recentemente a queda de 99% da produção de carros, 99% de queda, 9% na queda da produção industrial. Tudo isso junto tem feito muita gente prever, por exemplo, o JP Morgan já prevê queda de 7% na economia nesse ano. Então, os números estão indicando, infelizmente, um quadro pior do que esperado. Aí, todo mundo refaz as contas para uns números bem piores. O que é o JP Morgan, só para a gente lembrar? É um bancão, um banco norte-americano gigante lá dos Estados Unidos. E ele, lá em Nova York, refizeram as contas e estão prevendo agora 7% de queda da nossa economia. Ô, Naka, a gente viu ali no link da Luísa também uma arte que, se a gente conseguir recuperar, só para a gente conseguir analisar também, eu ia te perguntar justamente isso. A gente vê tantos dados, cada dia um dado diferente, de que maneira eles se encontram e mostram para a gente essa realidade que hoje está bem complicada. Esse dado, Mari, é bem interessante porque ele mostra exatamente aquilo que a gente fala desde o início da pandemia aqui no Live, né? A gente diz que o setor de turismo era o primeiro afetado, então a gente conversou aqui com gente de empresas aéreas, de restaurantes, e é o setor, infelizmente, esses números mostram, ali é o setor aéreo perdendo quase 30% da atividade, o setor de hotéis e restaurantes, aí sim, caindo 1/3, são os setores que primeiro sentiram, mas depois todo mundo veio atrás, infelizmente, e aí isso passou para os outros setores de serviços, para a indústria que sofre também bastante atualmente, o setor de construção civil, todo o resto da economia sofrendo. Mas há setores que não sofreram tanto. Por exemplo, em março, o setor de tecnologia da informação, que é as coisas ligadas à tecnologia, né, à internet, esse setor cresceu 2,3%. Mais gente em casa, muita gente em home office, as empresas tiveram de ajustar os sistemas, permitir que as pessoas pudessem acessar os sistemas das empresas de casa. Então, foi um setor demandado em março, ele conseguiu até crescer. São poucos, infelizmente, os setores que conseguiram aí crescer no meio da pandemia.